gente vai ver aqui uma matéria interessantíssima, né? Porém, não é algo novo, né? É algo que eu já venho batendo na tecla aí há bastante tempo. Quem me acompanha sabe que eu venho falando muito sobre isso, que é quem acompanha o meu canal, desde já agradeço os inscritos, de coração uma fortalecida. Você que está chegando agora no canal de paraquedas, seja muito bem-vindo, curtindo o conteúdo apresentado. Deixe o seu like, a sua inscrição que é muito importante. Desde já agradeço a audiência. Quem me acompanha já sabe que eu venho batendo na tecla sobre a queda de jogadores aí para os videogames de forma tradicional, como a gente conhece, que é a caixa fechada, o hardware, os famosos videogames que a gente tanto admira, gosta e cresceu gostando, né? Mas a gente tem que entender que a gente vive agora uma outra realidade no mundo onde tecnologias vão surgindo, aonde o mundo vai se modificando e a forma de se consumir entretenimento e diversão vai mudando e está afetando diretamente os videogames, e é o que a gente vai conferir aqui nessa matéria aqui da IGM Brasil, beleza? O mundo está perdendo o interesse pelos videogames tradicionais, galerinha. Algo que eu venho batendo na tecla há muito tempo. Algo não está certo na indústria de videogames. Em 2025, as vendas globais de videogames atingiram 195,6 bilhões, crescendo 5% em relação ao ano anterior, né? Isso é uma ótima notícia, exceto quando se olha para o panorama geral. Neste mesmo período, 10 grandes estúdios, incluindo a Monolith e a The Initiative, fecharam as portas, além de mais de 25 estúdios reduzirem drasticamente o número de funcionários. Esses estúdios estavam trabalhando em grandes AAAs, incluindo o remake de Perfect Dark, nesse caso aqui pelo lado da Microsoft, né? Um novo jogo do universo de Titanfall. Caraca, Titanfall, mano. Puta, a EA matou o Titanfall. Foi o jogo que me fez gostar de FPS junto com Halo, para vocês terem uma ideia. Um jogo do universo Titanfall e títulos de super-heróis como Mulher Maravilha e o Pantera Negra também foram cancelados. Foram cancelados, né? Como é possível que uma indústria que supera seu pico anual seja também uma onde um terço de seus trabalhadores foi demitido nos últimos 2 anos. A indústria está profundamente doente, sem uma causa única a ser identificada, mas com uma miríade de sintomas que criam uma ameaça lenta, porém grave. Que diabo é miríade, hein, cara? Em vez dos caras simplificar o texto aqui, caraca, eu tinha esquecido, cara. Foi adiado, além do remake, né, do Perfect Dark, que a Microsoft mostrou no showcase dela, que parecia ser um jogo muito, 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 muito promissor. Tinha até a Crystal Dynamics, né? Dynamics ou Dynamics envolvida no projeto. A Crystal Dynamics que faz os Tomb Raider. Então, e o que foi mostrado no showcase, mano, era um jogo muito promissor, cara, que infelizmente aí parece que não vai ver a luz do dia. Não, não parece não, né? Foi confirmado. E junto com o cancelamento de Perfect Dark, tivemos nessa geração jogos grandes cancelados, como Mulher Maravilha e Pantera Negra aí, do universo aí da Marvel e da DC. O próprio Titanfall, tudo debaixo das asas aí, possivelmente da Electronic Arts, né? Muito triste, cara. Antigamente, se os jogadores tinham algum tempo livre, eles jogavam. Agora, o apelo dos videogames está sendo abafado
por muitas outras distrações imediatamente acessíveis. As instalações de aplicativos de assistentes de IA, como ChatGPT e Grok, atingiram 1 bilhão no quarto trimestre de 2025, uma estatística que inicialmente parece não ter relação com videogames, até que se leia o relatório mais recente do analista de indústria Matthew Ball. O relatório constatou que homens americanos entre 18 e 35 anos, o público-alvo clássico dos videogames, tinham o dobro da probabilidade de usar assistente de IA em comparação com a média dos adultos estadunidenses, né? Em vez dos caras escrever jovens, né? Os caras gostam de complicar. O público-alvo dos videogames é os famosos trintão, beleza. Mas o público-alvo clássico dos videogames, que são os trintão, tinha o dobro de probabilidade de usar assistente de IA em comparação com a média dos adolescentes, a mesma probabilidade de jogar videogames em consoles. Resumindo, os jogadores provavelmente também estão usando aplicativos de IA. E daí? Bem, outras estatísticas deixam claro que o smartphone representa uma ameaça crescente para os consoles tradicionais. Esses mesmos homens americanos têm até 3,6 vezes mais chances de assinar criadores do OnlyFans e usar mercado de previsão. É por isso que essas mulheres tá ganhando uma fortuna ali mostrando o rabo em fotos, né? Ou nesses OnlyFans e privates da vida. Tem mulheres ficando milionárias. É por quê? Porque os homens estão se viciando em pornografia. O cara tá deixando. Falando aqui o português direto. O cara tá se viciando. Tá deixando de ficar viciado em videogame para ficar viciado em pornografia. Essa é a real. A gamificação de mercado, outra palavrinha aqui bonitaça, a gamificação de mercados de previsão como Polymarket e Couchtender, e Kausha, né, tende a aumentar com a integração de mecanismos de IA para fornecer mercados ao vivo, culturalmente relevantes, né, nos quais jogar. A jogabilidade desses mercados de apostas esportivas combina com o acesso ao vivo em qualquer lugar pelo smartphone. Ou seja, tem também a porra dos jogos clandestinos, os jogos de aposta que também tá viciando aí os homens e fazendo com que ele gaste conteúdo em jogatina de apostas ou em pornografia. É isso aqui que o título, que o texto tá dizendo pra gente. Vamos continuar aqui. O mesmo desejo de desbloquear uma caixa de itens no Marvel Rivals ou um pacote no UFC Ultimate Team, só que de forma exponencial, né? É algo que o CEO da Microsoft, Satya Nadella, mencionou durante uma sessão interna de perguntas e respostas da Microsoft. O nível de sequestro da nossa atenção que está acontecendo, eu quero que revertermos isso, disse o Satya Nadella. A indústria de videogames parece estar nos estágios iniciais de uma lenta, porém alarmante perda de jogadores cuja atenção e, consequentemente, seu dinheiro é atraída para outras formas de entretenimento, que, ao contrário dos jogos tradicionais, podem distraí-los onde quer que estejam, quando quiserem, que é a porra do OnlyFans, que o cara acessa ali no celular dele, aonde ele estiver, no trabalho, na escola, na rua, ele consegue ter acesso. Na jogatina dos jogos clandestinos ali nas apostas online, tanto as clandestinas quanto as licenciadas, que tem muito que tá viciando a galera. Então esse povo aí tá deixando de lado os videogames, de gastar como usuários ativos em videogames, para estar gastando com outros vícios, é o que está dizendo aqui este texto, né? Aumento de preços é outro tópico aqui também que tá fazendo que a galera fuja dos videogames.
essa fuga de consumidores se tornou um problema crescente para quem trabalha com consoles, especialmente para a Microsoft. A receita de conteúdo e serviço do Xbox caiu 5% em relação ao ano anterior, prejudicada pelo fato do Black Ops 7 ter sido o Call of Duty com o pior desempenho de vendas desde o World at War, né? Que era um codzão antigo lá de 2008. A Bloomberg noticiou que a Microsoft sofreu perdas de até 300 milhões com a aposta no Game Pass no lançamento de seu antecessor Black Ops 6. E o fato de 82% de todas as vendas do jogo de tiro a preço cheio no mês de lançamento terem vindo do PlayStation agravou a situação. Deve ser por isso que a Microsoft começou a lançar seus first parties no PlayStation também, né? Os jogos no Xbox não é que não vendem, vendem também, mas muito pouquinho em comparação ao PlayStation, por causa do Game Pass, né? O assinante do Game Pass, ele quer jogar Day One, então ele espera o lançamento no jogo no Game Pass, seja no Day One ou chegando posteriormente depois. Quanto que no PlayStation não tem Game Pass, então o cara do PlayStation ele tem somente a opção de comprar a preço cheio para jogar ali no lançamento. Então a Microsoft ela viu que o Call of Duty, quando chegou no Game Pass, abalou as vendas desse jogo no Xbox, e as vendas do Call of Duty no PlayStation continuam a vender, né? Porque no Xbox o Call of Duty está chegando no Game Pass Day One. Então o que eles fizeram? Começa a colocar os jogos do Xbox no PlayStation, que como lá não tem Game Pass, a galera vai comprar os jogos first party nosso, que a gente perde em vendas aqui no Xbox por causa do Game Pass Day One. A gente supre esse valor com nossos jogos lá na loja do PlayStation. Mas o problema, eu acho que não são todos os jogos da Microsoft que performam bem em vendas no PlayStation, né, galerinha? Se eu não me engano, Forza Horizon 5 vendeu bem. Tanto é que o Forza Horizon 6 está confirmado. Lá já tem jogos tradicionais que vendem lá há bastante tempo bem, que é o Minecraft, que é uma IP da Microsoft. Tem também o próprio COD, que antes da aquisição da Activision pela Microsoft já era um estúdio que vendia o Call of Duty bem lá no PlayStation. O Call of Duty Black Ops 7, que foi um fracasso em vendas, mas fracasso em vendas pelos padrões de vendas que a Activision costuma ter com o COD. Mas mesmo assim, se você for ver, ele vendeu bem. Ele foi um fracasso em vendas padrão Activision COD. Mas dentro da indústria em geral, com o que foi lançado no ano, se pegava as vendas, ele vendeu bem ainda. Então o que ocorre? A Microsoft está lançando seus first party lá na loja da Sony para, ter uma receita que ela não tem com os jogos no Game Pass, entendeu? Deve ser mais ou menos o que está sendo dito aqui nesse texto. E tem também aqui, ó. A gente parou aqui, né? O consequente aumento do preço. E tem essa também, né? O Game Pass aumentou o preço no ano passado, o que deve ter afetado ali o número de assinantes. Com certeza, muitos emocionados cancelaram o Game Pass com o aumento, né? Que acabou de fuder de vez, né? Foram esses fatores e principalmente a queda de 32% nas vendas de hardware no último trimestre de 2026 que provavelmente levaram à aposentadoria de Phil Spencer, ou seja, forçaram o Phil Spencer a se aposentar ou ia ser... Na verdade, ele foi mandado embora, né, galerinha? Vamos ser sinceros aqui. O Phil Spencer ele foi mandado embora. Obviamente, né, o hardware ele teve queda de 32% por culpa de quem? Culpa do Phil Spencer e da Sarah Bond, que focaram praticamente da metade da geração até a chegada da Asha Sharma, que você não precisava ter um Xbox para jogar jogos do Xbox, que você jogue no PC, jogue na nuvem, jogue no celular, jogue no Nintendo Switch, jogue no tablet, jogue na geladeira, só não jogue no Xbox.
obviamente que a receita do Xbox ia cair. E foi o que aconteceu, né? Essa parece ser a primeira grande jogada da Microsoft na reestruturação do Xbox com uma empresa focada em software e com hardware em segundo plano, que é o que a gente acabou de falar agora, né? E agora temos a Asha Sharma com o projeto Helix, que é o novo Xbox, na qual ela promete voltar o foco ao hardware para tentar aumentar aqui a porcentagem da venda, né, que está muito baixa. Obviamente, os Xbox, tanto o Series X quanto o Series S, na proposta que os dois tendem a entregar, eles entregam e entregam bem. O Xbox não vende bem muito por culpa do marketing do próprio Xbox, entendeu? Como foi o caso nessa geração com Sarah Bond e Phil Spencer tentando enfiar no jogador de qualquer jeito a porcaria de jogos de jogos por servir, jogos por serviço não, a porcaria de se jogar em nuvem, cara. Ficou muito focado em jogar em nuvem, jogar no PC, jogar no tablet, jogar na geladeira e esqueceram o hardware, né, galerinha? Obviamente que não ia dar certo essa aceleração de processo. Agora, a recente apresentação do projeto Helix e o foco da Asha Sharma, que é a nova CEO, né, do Xbox, em suas capacidades voltadas para desenvolvedores terceirizados, juntamente com Satya Nadella questionando abertamente como serão os jogos. Em sua forma mais abrangente no futuro, parecem corroborar os rumores de que este novo console se assemelhará mais a um PC gamer com uma espécie de plug and play do que é um Xbox tradicional. Ou seja, eles estão dizendo aqui que o próximo Xbox é muito mais, na verdade, um PC do que um console, né? Isso aí todos nós já sabemos. Com o relatório PC e console gaming reportado em 2025 da Newzoo, prevendo que a receita de jogos para PC ultrapassará a de consoles até 2028, não é difícil entender porque essa mudança de direção surgiu. Ou seja, agora o projeto, a Microsoft, ou seja, a Microsoft está saindo de uma tentativa de ser multiplataforma dentro de consoles. Quando eu digo consoles, Xbox Series X, Series S, PlayStation 5 e Nintendo Switch, ela está deixando isso um pouco de lado e ela vai focar aqui o projeto Helix. O que ela vai tentar fazer com esse projeto Helix? Pelo que eu estou entendendo no texto, o projeto Helix será um PC com o Xbox embutido dentro dele. Isso para quê? Para atrair o jogador de PC, que é um mercado que está crescendo e, conforme previsões, deve ultrapassar a de consoles até 2028. A Microsoft deve estar apostando que isso realmente vai acontecer e ela está se antecipando com o projeto Helix, que vai ser, na verdade, um PC híbrido console ali, que vai ter até Steam. Parece que até a Epic Games quer estar dentro desse ecossistema. Vai ser um PC ali, fechadinho, com o nome Xbox. Esse é o projeto Helix, para atrair o público do PC, porque, conforme relatório, jogadores de PC tende a ser maioria até 2028. Não é difícil de entender porque essa mudança de direção surgiu exatamente. Por outro lado, não é só o Xbox que vai ruir das pernas, não. Por outro lado, a PlayStation está arrasando. Como assim arrasando? Ou será que não? Na Tokyo Game Show de 2025, a Sony anunciou que o PS5 seria sua geração mais bem sucedida até então, com mais de 136 bilhões em vendas até o momento. No entanto, os serviços de jogos e rede da Sony registraram um prejuízo de 400 bilhões entre o terceiro trimestre de 2024. Vou repetir para vocês. No entanto, os serviços de jogos e rede da Sony registraram um prejuízo de 400 milhões entre o terceiro trimestre de 2024
em o terceiro trimestre de 2025, provavelmente devido ao mesmo problema que afetou o Xbox, a queda nas vendas do hardware. O PS5 ainda não superou o PS4 em vendas totais de consoles. 80 milhões de PS5 foram enviados até junho de 2025, em comparação com 117 milhões de PlayStation 4 vendidos no total. A mudança de foco da Sony, que deixou de priorizar versões para PC de seus jogos exclusivos, é um sinal evidente de uma mudança de estratégia. Fontes internas da PlayStation citam a preocupação com a diluição da marca PlayStation, como a Microsoft fez com o Xbox. Ou seja, a Sony nessa geração ela teve aí uma agressividade muito grande nos PCs. Ela lançou muito jogo dela lá e muito jogo bom no PC, né? Tá lá The Last of Us 1 e o 2, os Spider-Man tá tudo, o God of War, o 2018 e o Ragnarok foi lançado no PC, Ratchet Clank, Returnal, Ghost of Tsushima, entre tantos outros jogos da Sony que chegaram ao PC, que foi um foco da Sony, né? Nessa geração foi jogos no PC e jogos multiplayer, né? Mas só que ela viu que com a Microsoft deu ruim, né? Com jogos no PC, porque o hardware da Microsoft caiu muito em vendas. E a Sony ela é totalmente dependente de venda de consoles. A Microsoft não. A Microsoft ainda tem a nuvem, tem o PC, tem o PC e tem a nuvem, né? Exatamente, tem o PC e tem a nuvem. Então a Microsoft ela não é totalmente dependente do hardware. Lógico, vender Xbox ainda é importante. A Microsoft nessa geração ela errou em deixar o hardware de lado, tanto é que o Phil Spencer e a Sarah Bond foram demitidos, né? Então, e a principal base de jogadores do ecossistema Xbox ainda são o console, estão no console. E priorizar nuvem, PC e PlayStation foi um erro terrível do Xbox dessa geração. E parece que a Microsoft vai consertar essa carroça com ela andando, né? Vai trocar a roda da carroça quebrada com ela andando, é o jeito. E o PlayStation, que a carroça começou a fazer um barulho estranho, a PlayStation falou: opa, a carroça de trás já está toda fodida. Se a gente não fazer algo, vamos ficar que nem eles. Que eles estão dando uma recuada aí no lançamento aí de jogos no PC, com medo de cair drasticamente a sua venda de consoles, porque ela é totalmente dependente da venda de consoles, né? A mudança de foco da e um detalhe importante aqui, galerinha, ó. Aqui, ó, a matéria cita o seguinte, ó, o PS5 ainda não superou o PS4 em vendas totais de consoles, para vocês verem, né? Ou seja, nem todo mundo que está no PlayStation 4 migrou para o PlayStation 5, trocou de console, né? Tem muita gente ainda jogando no PlayStation 4, o que é muito ruim para a Sony. E aqui, ó, 80 milhões de PS5 foram enviados até junho de 2025. Vou repetir. Foram enviados, não vendidos, galerinha. Mas a Sony, o que acontece? A Sony, quando a Sony, por exemplo, manda um lote fechado, um container fechado de consoles, por exemplo, para a Amazon, ela computa aqueles consoles já como vendidos. Mas isso não quer dizer que eles estão vendidos. Eles podem estar estocados nas prateleiras das lojas, entendeu? Mas para a Sony, aquele console na prateleira da loja é computado como venda. Por isso que ela coloca aqui, ó, 80 milhões de PS5 foram enviados, não vendidos até 2025. Mas para a Sony, como esse console não volta mais, para a Sony ela já computa como vendas, entendeu? Mas isso não quer dizer que tem 80 milhões de usuários ativos gastando dinheiro no PlayStation 5, galerinha. Deu para vocês me entender, né?
A mudança do foco da Sony, que deixou de priorizar versões para PC de seus jogos exclusivos, é um sinal evidente de uma mudança de estratégia. Obviamente, ela viu que a Microsoft, que deu ruim para a Microsoft com a venda de hardware dela despencando. Fontes internas da PlayStation citam preocupações com a diluição da marca PlayStation, como a Microsoft fez com o Xbox, exatamente. Se tudo é um Xbox, para que comprar um console Xbox? Foi aí que começou a dar merda. E a PlayStation não quer isso no console dela. Quando jogos acima de 50 euros ou 50 dólares representam 79% da receita de um modelo de negócios, as fabricantes de consoles não podem mais se dar ao luxo de competir com o mercado de PC. Essa crise de hardware está lançando uma sombra cada vez maior sobre todas as empresas. A Sony ainda está considerando adiar o lançamento do PS6 para 2028 ou até mesmo 2029. Já o aumento de preço do PS5 e até o Nintendo está cogitando um aumento de preço no Switch 2 devido à preocupação dos investidores em manter o ritmo de vendas do console por conta de uma possível escassez de memória RAM. A PlayStation vem compensando os custos, aumentando os preços de hardware e serviços. O problema do Roblox. O que tem o Roblox a ver com isso? Essa queda nas vendas do hardware também é parcialmente impulsionada pela dificuldade do Xbox e do PlayStation em atrair as gerações mais jovens para consoles. Exatamente, por incrível que pareça, os mais jovens, a molecada, prefere ficar no PC, prefere ficar no celular do que jogar videogame. E isso está acontecendo muito, galerinha. Em 2025, o game gratuito Roblox representou 40% do crescimento líquido total do setor fora da China. Suas horas mensais de engajamento superaram as da Steam, PlayStation e Fortnite combinadas. Ou seja, as horas mensais de engajamento do Roblox superaram a da Steam e a do PlayStation juntas com Fortnite. Caraca, com 10 bilhões e estão se aproximando rapidamente das horas de engajamento global da Netflix. Apesar de 3% dessa base de jogadores estar nos consoles, o mega sucesso do Roblox, Grow e Garden quebrou recordes de usuários simultâneos em outubro do ano passado, com 25 milhões de jogadores simultâneos, superando jogos como PUBG e Fortnite. E vocês podem ver, galerinha, tudo competição de jogo multiplayer, né? Jogos single player nem aparece aqui na lista, nem aparece na brincadeira. Por não conseguir construir uma base de jogadores sustentável, o relatório de jogos para PC e consoles de 2026 da Newzoo revelou que os jogos AAA têm pouco interesse para o público de jogos sandbox. Seus dados sugerem que os fãs de Roblox têm quase nenhum interesse em jogos como Borderlands e Battlefield. Não é difícil entender porque jovens de 9 a 17 anos adoram o jogo multiplayer. É o ambiente perfeito para criar jogos onde suas criações podem literalmente render dinheiro. A Roblox desembolsou 1,5 bilhão para desenvolvedores e jogadores em 2025. Caraca, um joguinho simples como Roblox ali, cara, fazendo fortuna. Quando os jogadores podem recriar a jogabilidade de jogos como Half-Life 2, GTA e até mesmo os gigantescos eventos comemorativos de Fortnite, por que jovens jogadores iriam querer jogar qualquer outra coisa, muito menos comprar um novo console caro? Exatamente, ele está dizendo aqui, resumindo tudo isso aqui, se os jogos multiplayers são jogos que dão dinheiro, dão receita, tem conteúdo constante lá, a galera tá viciada nesses jogos multiplayer, então eles gastam tempo e dinheiro nesses jogos multiplayers da vida. Por que ela vai deixar de gastar, por exemplo, um dinheiro no Fortnite
para, por exemplo, comprar um Ghost Otei de 350 a 400 reais para jogar 10 horas de campanha. Tá vendo, galerinha? É o que tá acontecendo. É onde está o BO. O número de horas de engajamento mensal do Roblox supera a do Steam e PlayStation e Fortnite juntos. Caralho, mano. O número de horas de engajamento mensal do Roblox supera a do Steam, PlayStation e Fortnite juntos, galerinha. É por isso que você não vê gerador de conteúdo fazendo engajamento de, por exemplo, Cyrus, que tá para sair esse mês. Você vê falando de Cyrus, por exemplo, nas redes sociais. Ninguém, ninguém sabe. Ninguém sabe de Cyrus. O próprio dono de PlayStation 5 não sabe de Cyrus, não vai comprar Cyrus. O próprio Returnal, que é um jogo da mesma desenvolvedora, flopou miseravelmente. E o Cyrus, aparentemente, zero engajamento, vai passar batido, porque o tempo do jogador e o seu dinheiro está engajado em outras coisas, entendeu? Por isso que jogos single player, AAA de historinha diminuíram muito nessa geração. A galera não tem mais interesse. Essa luta para manter a atenção dos jogadores e cultivar as gerações mais jovens está afetando até mesmo a indústria de jogos para dispositivos móveis, né? Os famosos celulares. Conglomerados como Embracer e a ByteDance estão vendendo publicadoras antes lucrativas para empresas como Miniclip e Save Games. As instalações de jogos para dispositivos móveis nos Estados Unidos estão em seu nível mais baixo em 12 anos, com 3,5 bilhões, e o gasto global com jogos para dispositivos móveis permaneceu estagnado nos últimos 5 anos. Então, se as vendas de hardware estão em queda, o número de jogadores está diminuindo e as publicadoras estão considerando gerações prolongadas, como a indústria chegou a esse número de 195,6 bilhões de jogadores? Vamos lá. Em vez de conquistar novos jogadores, as empresas estão espremendo os que restaram, né? Com microtransações e assinaturas e as vendas de hardware se tornaram a principal fonte de receita nos Estados Unidos. As compras dentro do jogo representam 50% das receitas de PCs e 48% de consoles. Na Europa, esse percentual é ainda maior. As publicadoras agora concentram seus esforços em aumentos sutis, porém significativos, nas microtransações e nos serviços. O aumento exorbitante do Game Pass e do Xbox é o exemplo mais gritante, mas nenhuma empresa está isenta de aumentar seus preços simultaneamente, como é o caso, a gente viu recentemente, a Sony aumentou o preço dos seus consoles e seus periféricos, né, como o PlayStation Portal, fones de ouvido e até mesmo os jogos PlayStation os jogos da Sony estão custando em média de R$ 400, ou seja, como é que que esse texto está dizendo? Como é que chegaram a 195,6 bilhões de lucros se se a base de jogadores de console está diminuindo? É que os jogadores, por exemplo, os jogadores que estão fidelizados em videogames ainda, eles estão pagando esse preço com o aumento de tudo. É isso que o texto está dizendo. O jogador de PlayStation 4, vou dar um exemplo aqui, o jogador de PlayStation 4 não quer migrar para o PlayStation 5, beleza. Repassa o prejuízo desse jogador que não quer migrar para o PS5 para quem já está no PS5, deixa tudo mais caro lá. É mais ou menos isso que aconteceu. Por isso que teve esse aumento recente aí do PlayStation, né? O PlayStation 5 não consegue ter uma base instalada maior do que a do PlayStation 4. Então, o que a Sony fez? Ela
pegou a base já instalada de PlayStation 5 e esses jogadores ativos dentro do PlayStation 5 estão pagando o preço pelos jogadores de PS4 não terem migrados, entendeu? Deixando tudo caro lá. E o mesmo acontece com o Xbox, né? Em 2023, 13.500 bucks do Fortnite custavam 80, mas agora custam 90 por mil a menos. Outro aumento pode estar a caminho. As recentes demissões na Epic Games sugerem que essa solução paliativa pode estar começando a ruir. A Sony aumentou a receita de assinaturas da PlayStation Plus em 1 bilhão entre 2022 e 2024, simplesmente adicionando um plano deluxe e elevando o preço para quase R$ 700 por ano, galerinha. É o que eu acabei de dizer a vocês. O que acontece? Para chegar naqueles números ali de 195 bilhões, o que eles fazem? Por exemplo, eu vou dar um exemplo da Sony. A Sony, ela não consegue bater a base instalada de jogadores de PS4. Além dela não adquirir também novos jogadores. O que ela faz? Quem já está dentro do PS5 aumenta o preço da Plus, joga lá uma versão ali perfumaria e aumenta o preço para quem já é assinante. Aí vai parecer que a divisão de jogos PlayStation está saudável, mas na verdade não está. A base não cresceu, não tem jogadores novos, não superou as vendas de PS4 ainda, mas para ter lucratividade, aumenta o preço de tudo, quem já está dentro do PlayStation 5. É isso aqui mais ou menos a ideia desse texto aqui. O próximo console da Microsoft poderá ter um preço proibitivo devido ao aumento exorbitante dos custos de memória RAM. Ou seja, estão aqui já cravando que o próximo Xbox vai ser caríssimo, né? Que é o PC híbrido da Microsoft. As vendas de hardware nunca foram tão importantes para o Xbox e o PlayStation quanto nesta geração, pois o custo de fabricação nunca foi tão alto. No último ano, o preço de memória RAM dobrou e, em alguns casos, triplicou. Para a memória RAM de nova geração, como a DDR5 da Corsair, os aumentos são impressionantes, saltando de 157 para 841 dólares por unidade de console, por unidade, hein? Isso se deve, em grande parte, à crescente demanda por memória RAM por parte das gigantes de tecnologia e inteligência artificial, galerinha. Cara, e o texto é grande, hein? 19 dos maiores jogos de serviços ao vivo de 2025 perderam mais de 70% de jogadores desde o lançamento, mas isso dificilmente fará com que os 33% das desenvolvedoras AAA que atualmente têm jogos de serviço ao vivo em desenvolvimento tenha qualquer receio de lançá-los ou de cancelá-los. Não, a Sony cancelou uns joguinhos por serviço aí, galera. Porque desviar a atenção do que parecer ser um modelo dominante quando apenas 3,1% a 7% do tempo gasto globalmente com jogos tradicionais é dedicado em lançamentos novos. Deixa eu ver se tem alguma. A indústria está sofrendo com um ciclo vicioso de sobrecarga nos serviços online oferecido pelas publicadoras e ociosidade dos jogadores que se contentam com títulos antigos ou são seduzidos por serviços de jogos na nuvem, enquanto lamentam a falta de jogos ambiciosos e originais. Então tá aí, galerinha. Resumindo, essa geração foi uma geração focada em jogos por serviços, jogos antigos e possivelmente jogos em nuvem. E isso fez com que os consoles perdessem um pouco do seu brilho nessa geração. Tanto é que o Xbox
teve uma queda de 32% na venda de hardware, né? Nunca se vendeu tão pouco Xbox como na geração a que a gente estamos agora. E no caso do PlayStation, tem números inflados, né? Ah, mas a Sony vendeu 90 milhões de consoles. Negativo. Foram enviados 90 milhões de consoles. Não significa que tem 90 milhões de usuários ativos de PlayStation 5 logados no PlayStation. São 90 milhões de consoles enviados às lojas. E também tem o fator da migração do PS4 para o PS5 em massa, que não ocorreu como a Sony desejava, como a Sony queria. Então isso fez com que a Sony, no desespero, começasse a lançar tudo no PC, mas a Sony já viu que com o Xbox deu ruim, a venda de Xbox caiu consideravelmente, e para não acontecer o mesmo com o PlayStation, porque a Sony é totalmente dependente do PlayStation, ela parece que freou aí a chegada de seus títulos ao PC para forçar as pessoas a comprarem PlayStation, para tentar aí melhorar aí esses números. Galerinha, complicada essa geração aí. Não à toa a gente está vendo aí menos jogos AAAs grandes produzidos aí pelos estúdios e muito estúdio fechado, muito jogo cancelado. Tá complicado. Mas eu acredito que ainda tem muita coisa nessa geração, apesar dos pesares de todos os problemas, a gente jogou muito jogo sim, muito jogo bacana. Se você for parar para pensar, tivemos muito jogo bacana assim lançado. Obviamente o PlayStation não lançou first parties como o PlayStation 4, né? A Sony não lançou first parties para o PS5 como lançou para o PS4, e nem a Microsoft lançou first parties grandes AAAs para os consoles Series, como ela fez com o Xbox One. A Microsoft, ela lança sim muitos jogos, mas jogos também, muitos desses jogos, 80% ou 90% jogos menores. E a Microsoft e a Sony, né, com o PlayStation, se agarrando nas third party, né? Nas third party ali, com muitas parcerias, cada uma do seu jeito. A Microsoft faz parcerias com as third party para deixar jogos no Game Pass Day One, e a Sony com o seu negócio de jogos, né? O seu negócio de vendas, né? Que é parcerias com a third party para deixar exclusivo de PlayStation. Cada uma joga com a arma que tem. O fato é que as third party tá salvando tanto o PlayStation quanto o Xbox, porque lançamento de first parties AAAs grandiosos, esses estúdios não estão fazendo mais devido ao alto custo de produção desses jogos, a base de jogadores que não cresceu, e os novos jogadores não têm mais interesse nesse estilo de jogos e estão focados em outros estilos de gastar aí o seu tempo e seu dinheiro. É complicado, galerinha. Excelente matéria. Obrigado pela audiência. Deixa o seu like, o seu comentário também sobre o assunto que a gente abordou aqui. Se não for inscrito, se inscreva. Obrigado pela audiência. A gente se vê no vídeo futuro aí, galerinha. Tô indo nessa. Fui!